Lembrando que a estrutura aqui é basicamente... Vou fazer uma breve apresentação do conteúdo, né, para que todo mundo que veio aí consiga acompanhar certinho, e depois a gente discute, tira dúvidas e tudo mais, para que a gente consiga tocar o barco aí. Deve durar uma meia hora aí, eu acho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E como é que a gente começa, né? A gente foi para o capítulo 3, que é basicamente sobre a jornada de trabalho e como que ela é medida, né? Como que ela é aplicada. E aí, esse capítulo, todos eles são relativamente curtos, né? Mas esse aqui, ele tem alguns questionamentos, né? Por exemplo, como é que o capitalista faz para aumentar o seu capital? E para aumentar a mais-valia, para aumentar o quanto que ele consegue extrair do seu funcionário. Bom, se a gente aprendeu que o funcionário acaba produzindo mais valor conforme mais ele trabalha, obviamente o capitalista vai fazer com que o funcionário trabalhe mais, porque dessa maneira ele vai conseguir mais horas de trabalho excedente aí para produzir o seu mais valor, a mais-valia. No entanto, esse aumento da jornada de trabalho ele tem alguns limites, né? Ele não pode ser nem superior nem igual a 24 horas, né? Superior não dá porque o dia não tem 24 horas, por mais que os capitalistas quisessem fazer um dia de 26 horas aí, eles não conseguem. E também não dá para ser igual a 24 horas, porque em algum momento o funcionário precisa descansar, né? O trabalhador precisa ali dar o seu descanso para conseguir voltar na fábrica no dia seguinte. E aí é dentro desses limites que acontece a luta de classes e o embate de interesses. Aí ele vai demonstrar claramente, com várias afirmações e exemplos depois, como é que funciona a visão de cada um. Então, por exemplo, o capitalista, ele compra a força de trabalho do trabalhador por uma jornada diária. E as regras ali, né, do livre mercado dizem que quando você adquire uma mercadoria, lembrando que a força de trabalho é uma mercadoria que o trabalhador vendeu, quando você adquire uma mercadoria, você tem direito de fazer total usufruto dela conforme você quiser. E assim ele vai querer que essa jornada de trabalho, né, ele vai lá e fala, ó, te contratei por uma jornada de trabalho, logo eu quero que você trabalhe nessa jornada toda. Ele vai fazer o possível para que essa jornada dure o máximo possível, para aumentar os seus lucros, que eu esqueci de colocar aqui. Só que do ponto de vista do trabalhador, e aqui que trabalha a ideologia, né? Os dois estão certos, basicamente, em fazer o que eles fazem, porque os dois estão buscando os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses. O trabalhador, ele vendeu as forças de trabalho por uma jornada diária, só que qual é que é o problema? Para ele continuar vendendo essa força de trabalho durante a vida toda, ele precisa que essa jornada de trabalho não esgote ele de forma a encurtar sua capacidade de continuar vendendo essa força de trabalho. Ou seja, tá no interesse do trabalhador que a jornada de trabalho não o exaura a ponto de que ele não consiga mais vender a única mercadoria que ele possui, que é a sua própria força de trabalho. Porque, por exemplo, novamente, os pontos aqui que é interessante perceber, né? Porque é assim que opera a ideologia. A ideologia ali acaba sendo o conjunto de ideias que você usa para justificar o mundo e as suas ações e tudo mais. E a ideologia da classe burguesa é: se o trabalhador não trabalha o máximo que ele consegue, o capitalista se vê na posição de estar sendo roubado, porque ele não está conseguindo retirar tanto proveito quanto ele poderia da mercadoria que ele adquiriu. E, portanto, ele se vê como roubado. Só que na nossa ideologia do trabalhador, se a gente é exaurido de uma forma que a venda da minha força de trabalho, digamos que, por exemplo, eu teria a capacidade de trabalhar por 30 anos da minha vida, só que o burguês me bota ali para trabalhar loucamente, todo dia, 12, 15, 16 horas por dia, a ponto que daqui a 10 anos eu já estou quebrado, todo cheio de doença, não consigo mais trabalhar, o burguês também me roubou 2/3 da mercadoria que eu poderia estar vendendo por o resto da minha vida. Então, o que que acontece? O trabalhador mantém o seu direito de preservar perante o excesso de trabalho que ele é cobrado, mas o capitalista também mantém o seu direito, como comprador, de usufruir da força de trabalho que comprou. E aqui que vem a luta de classes, aqui que vem o embate e o interesse do trabalho, do trabalhador e do burguês. Quando existe esse... Porque, tecnicamente, né, segundo as leis e tudo mais, os dois estão... As leis do mercado, né, as leis das trocas de mercadorias, os dois, tecnicamente, estão certos. Um vai estar sendo roubado, outro está sendo roubado, essa coisa ali. E aí, como é que funciona para a gente definir qual é que vai ser o desfecho disso? Como é que a gente vai fazer com que... como é que a gente vai descobrir quem que vai conseguir levar melhor nisso? Ou seja,
quando um direito se embate contra o direito, quem que ganha essa disputa de forças? E aí, infelizmente, né, o que nós temos é uma sequência de enormes exemplos, e exemplos muito dolorosos, inclusive, de quem que ganha essa disputa de forças no decorrer da história. Geralmente é a burguesia. Então ele dá vários exemplos de como que essa extração da força de trabalho, do mais valor, acaba sendo, e quem que geralmente ganha essas disputas. Ele demonstra a indústria da cerâmica com casos da época deles mesmo lá, né, de 1860, por ali. Na indústria da cerâmica era muito comum ter crianças, e aí a gente entra naquele terror que a gente já viu desde o ensino médio e tudo mais, sobre como era a Revolução Industrial e todos os seus lamúrios. Era cheio de crianças trabalhando, então, indústria da cerâmica. Tinha crianças de 9 anos trabalhando, tinha crianças de 7 anos e meio trabalhando, que começaram a trabalhar com 7 anos e meio. Esse W. Wood, por exemplo, trabalhava todos os dias da semana, das 6 da manhã até as 9 da noite, ou seja, 15 horas por dia. Ou seja, tá ali o burguês estendendo a jornada de trabalho o máximo que ele pode. O Jay Murray, de 12 anos, trabalhava numa fábrica, trazendo as formas e girando uma roda. Ele começava a trabalhar às 6 da manhã, às vezes às 4, e o seu trabalho era prolongado de tal modo que muitas vezes ele já entrava pela manhã seguinte adentro, ou seja, jornadas aí de 36 horas, basicamente, 48 quase. E isso era em companhia de outros 8 ou 9 meninos que eram tratados do mesmo modo que ele. Na indústria de fósforos também, tem diversos exemplos de que, por exemplo, metade dos trabalhadores eram crianças com menos de 13 anos e adolescentes com menos de 18. Somente a parte mais pobre da população acaba cedendo seus filhos a essa indústria tão insalubre e imunda, justamente porque, infelizmente, se você não quer morrer de fome, todo mundo acaba precisando trabalhar, precisando ser explorado ali. Entre diversas vítimas interrogadas pelo comissário White, por exemplo, 270 não tinham mais que 18 anos, 40 dessas crianças da indústria de fósforos daquela pesquisa tinham menos de 10 anos, 12 tinham 8 anos de idade, e 5 dessas crianças tinham apenas 6 anos, e já estavam ali sendo exploradas. E a jornada de trabalho nessas fábricas, ela variava entre 12, 14, 15 horas, e eles trabalhavam durante a noite, comiam em horas incertas, então é aquilo tudo. Fábrica de tapetes, o trabalho durava quase sem interrupção, das 6 da manhã até as 10 da noite, às vezes até altas horas da noite. No inverno, 19 meninas, 6 contraíram doenças por causa do excesso de trabalho. Então a galera morria literalmente de exaustão. Para mantê-las acordadas durante o trabalho era necessário estar sempre gritando, sacudindo elas. As meninas vinham tão cansadas que elas não podiam manter os olhos abertos. A indústria modista também, ele dá um exemplo muito interessante de que teve uma moça que morreu porque ela ficou trabalhando 26 horas e meia por causa que estava tendo um evento especial, e eram 60 moças que trabalhavam em péssimas condições, espremidas, assim, no espaço reduzido da oficina. E na indústria cerealheira também, nas regiões mais populosas de Londres, morriam anualmente cerca de 31 entre cada 1.000 cerealheiros. Então, todos esses exemplos aqui, eles são basicamente demonstrações de que nesse embate de forças, né, de direito contra direito, não existe negociação que geralmente acabe sendo totalmente do nosso interesse. As negociações, obviamente que hoje, graças às lutas dos trabalhadores organizados, a gente não vive mais nessas condições, pelo menos não todo mundo, mas as coisas também não estão tão melhores quanto naquela época, o que é muito, muito triste. E assim os trabalhadores eles acabam buscando se organizar e exigir do Estado uma jornada de trabalho digna. E aí que entra o grande problema. Como é que se pode esperar alguma coisa se o Estado e as leis que são feitas para aplicar nesse tipo de exploração são feitas pelos próprios capitalistas ou pelos seus representantes? Outra coisa que eu lembrei quando estava lendo isso é que os liberais eles falam muito que a solução é negociar com o patrão. Eles falam, não, vai lá que a mão invisível do mercado ela vai aumentar os salários se os trabalhadores buscarem sempre empregos melhores, porque o patrão vai se obrigar a aumentar o salário, porque a galera está se demitindo e tal. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, não é assim que a realidade funciona. E aí, ele dá vários exemplos da época dele, né? Carlo Cafiero viveu lá em 1860, 70, essas coisas. Então, os exemplos são todos muito dos primórdios da Revolução Industrial. Mas eu trouxe 2 documentários aqui para vocês, que a gente não vai assistir, mas eu estou indicando, e ao final aqui
da reunião eu vou mandar o link para vocês nos grupos e tudo mais, que são 2 documentários muito interessantes que basicamente descrevem, demonstram tudo que o Carlo Cafiero descreveu que acontecia lá em 1860, só que nos dias de hoje ainda, aqui no Brasil. Esse aqui, do Outra Ode às Costureiras, é um documentário que foi gravado na cidade de Blumenau, se eu não me engano, sobre a indústria têxtil e como as mulheres costureiras acabam sendo exploradas e enfim, todos os terrores do capitalismo, como as empresas, elas falam que as mulheres estão loucas, basicamente, porque elas falam, não, você não tem nada, você tem que sair daqui, porque as empresas tomam uma multa por funcionários que acabam tendo lesões de trabalho, assim, que não são repentinas, né, que são produzidas a longo prazo, pela exaustão do trabalho. Então, as empresas já fazem todo o possível para você não conseguir ECORE, não conseguir auxílios, elas atrasam sua vida, além de, obviamente, te explorarem aos montes e fazerem com que você se exaura muito antes. Então, esse documentário mostra diversas costureiras se aposentando antes da hora, porque simplesmente estão cheias de lesão no ombro, nos pulsos e tudo mais. E o documentário Carne e Osso também é basicamente na mesma linha. E vale muito bem assistir, não é muito longo, tá, gente? Então, por isso que consideraria uma tarefa para vocês. Outra Ode às Costureiras, ele tem meia hora, 36 minutos, e o Carne e Osso tem 1 hora. O Carne e Osso é um pouco mais sensível, né, porque vai mostrar a indústria frigorífica. Então, se vocês tiverem algum tipo de sensibilidade, já fica o aviso de gatilho. Mas ele vai basicamente na mesma linha. O quanto que um funcionário tem que estar ali desfiando frango, desossando frango, um frango a cada 6 segundos, basicamente, para conseguir bater as metas que são estabelecidas previamente. Então, a galera vai lá e faz o acordo com empresas estrangeiras e fala, não, a gente vai entregar isso aqui para vocês, e daí eles vão lá e fazem com que os funcionários se encaixem nos padrões que eles já estabeleceram antes. O que, obviamente, são padrões irreais e acabam fazendo com que os funcionários todos sofram das mais diversas consequências. E aí a gente começa a entrar mais na parte do capítulo 4, que aí ele vai mais para a parte do cálculo, né, de como é feito o cálculo da mais-valia absoluta e relativa, basicamente. Então, tudo que a gente falou até agora, né, como é que a gente aumenta o capital? A gente faz com que o trabalhador trabalhe mais e assim a gente aumenta a jornada de trabalho e assim a gente aumenta as horas a mais com que ele fica trabalhando. Isso faz com que a mais-valia aumente e isso é chamado de mais-valia absoluta. No entanto, nós temos também uma outra maneira de aumentar a mais-valia, ou seja, o valor novo que é produzido, sem aumentar necessariamente a jornada de trabalho. E como é que esse tipo acontece? Então, eu peguei o próprio exemplo que ele dá ali no próprio livro, onde ele traça uma linha, né? Digamos que A e B seja a jornada de trabalho total. Então, o funcionário começa trabalhando aqui no horário B, no horário A, e ele termina no horário B. Aí, digamos que o sistema de produção atual faça com que ele trabalhando até o ponto C, ele trabalhe para produzir e pagar o seu próprio salário. Ou seja, usando aquele mesmo exemplo de antes, digamos que ele receba R$100 por dia, digamos que ele trabalhe metade do dia aqui, ele vai estar trabalhando até o ponto C no horário, e isso vai ser o trabalho que a gente chama de trabalho necessário, que é o trabalho socialmente necessário para produzir as demandas, né, para produzir os produtos aí do dia a dia. Do horário C até o horário B, que é final do expediente, que a gente pode colocar aqui como metade do dia para simplificar, o funcionário vai estar produzindo, o trabalhador vai estar produzindo a mais-valia, que é o lucro, que também é chamado de trabalho excedente ou sobretrabalho. Ele vai estar produzindo o dinheiro que vai ser embolsado pelo burguês, basicamente. E aí, olhando para esse gráfico, quem já leu, né, já sabe, então não é spoiler, mas olhando para esse esquema, como é que dá para fazer com que exista um aumento da mais-valia sem que necessariamente o funcionário, o trabalhador, trabalhe mais? Você pode fazer com que, ao invés dele trabalhar do ponto A até o ponto C, ele acabe trabalhando do ponto A até o ponto D. E aí o que acontece? Como é que você faz isso? Você faz esse tipo de redução aumentando a tecnologia da sua empresa, por exemplo. É uma das maneiras. Então, uma nova tecnologia foi inventada e agora as máquinas conseguem produzir mais.
Logo, se as máquinas conseguem produzir mais sendo operadas pela mesma pessoa, no mesmo horário de trabalho, a quantidade de coisas que você vai conseguir produzir vai ser muito maior também. Dessa maneira, você consegue produzir mais produtos dentro do mesmo horário, e aí você, com o tempo, vai acabar pagando menos desse valor para o funcionário, e você vai estar pagando mais desse valor para o bolso do patrão, basicamente. E aí, novamente, né, como é que isso acontece? Essa mais-valia relativa, ela é fundamentada no barateamento das mercadorias que servem ao operário. Então, eu peguei um esquema parecido aqui com o que a gente já viu na primeira reunião. Então, o burguês vai lá, ele tem os gastos com os meios de produção, a matéria-prima e a força de trabalho. Não está sendo transmitido, Gui. Oh, meu Deus. E isso é desde o começo? Não, só agora. Faz um tá. Aqui tá normal. Tá aparecendo só as setinhas com o nome das pessoas, por algum motivo bizarro. Sim, apareceu o quadro branco, né? Vamos dar uma... uma anulada na apresentação aqui. E a gente volta a compartilhar. Todo mundo vendo? Foi. Sim. Show. Nessa parte aqui que vocês pararam de ver mesmo? Mais ou menos, acho que um pouquinho antes. Um pouquinho antes? Tá. Pra mim ficou normal. Teve pra gente que não mudou? Olha só. Bom, então, recapitulando. Você consegue fazer com que o trabalhador produza mais-valia. Aí a retórica não ficou muito boa, mas ele acabe produzindo mais produtos, né? No mesmo tempo de trabalho, se você fizer com que essa produção seja acelerada, seja com novas tecnologias que chegam nas fábricas e esse tipo de coisa. E aí, a mais-valia relativa ela é fundamentada no barateamento das mercadorias que acabam servindo ao operário em si, porque, novamente, né, o burguês ele consome coisas, mas ele acaba produzindo para que outros operários consumam, na verdade, porque o mercado consumidor são os próprios trabalhadores. E aí, voltando ao nosso exemplo, digamos que temos um funcionário aqui que está produzindo, e pegando o próprio exemplo do livro também, digamos que tem um funcionário aqui que está produzindo fios de lã, então ele vai estar produzindo novelos de algodão, na verdade, novelos de fios de algodão. E aí, o cálculo que o Cafieiro demonstra ali para a gente fazer é o seguinte, no momento, na tecnologia antiga ou na tecnologia atual, temos a produção de 6 unidades de novelos de lã, que são produzidas através de R$15 de gastos com o desgaste natural dos meios de produção e de matéria-prima, e mais R$30 que são pagos através da força de trabalho. Nesse sentido, o burguês ele tem R$45 de gasto para produzir essas 6 unidades, ou seja, cada unidade vai estar custando R$7,50. Aí ele vai lá, faz o esqueminha dele, arranja alguém para vender esses novelos de lã, esses 6 novelos de lã que foram produzidos ao longo de um dia de trabalho por um funcionário, e ele vende por R$75, o que vai gerar um lucro, uma mais-valia, um valor novo de R$30, sendo que ele está vendendo cada unidade dessas a R$12,50, com o lucro unitário de R$5. Aí, novamente, a gente vai para mais-valia relativa. Como é que a gente faz para aumentar o lucro que o burguês vai estar recebendo? Ele vai estar recebendo esse lucro através do aumento da produtividade. Então, agora, no novo esquema... Otávio, você quer falar agora? Uma pequena correção um pouco adiante ali. Essa parte está ok, realmente, né? Como dizia o Guilherme ali, dobrando a produção, né, de 6 para 12 novelos de lã. Então, realmente, você dobra ali o gasto com desgaste dos meios de produção e a matéria-prima, vai de 15 para 30, né? Você paga o mesmo para o trabalhador, porque é esse esquema, né? R$30 ainda, R$60. Mas o exemplo aí que é trazido, no final das contas, né, no livro, né, de que, a princípio, você poderia manter o preço, né, que seria R$12, né, se não me engano, mas você vai ter uma abundância de produto, então, por lei de oferta e demanda, você reduz o preço do produto para deixar uma coisa mais mediana ali, né? Então, ele propõe ali R$10, né?
10 vezes 120, 10 vezes 12 é 120, né? E você gastou 60. Então você Isso. lucrou 60. Dobrou o lucro em relação ao que você tinha antes, que era 30. Então, sim, isso, exatamente. Então o cálculo é por aí, sabe? Não sei se você chegou à mesma conclusão que eu aqui por outro caminho, mas é isso que ele quer dizer. Sim, então, nesse novo esquema, você vai ter que dobrar, por exemplo, que nem o Otávio falou, né? Aumentando a produção, você vai aumentar de 6 para 12 unidades dos novelos de algodão que você está vendendo. Então, você vai pagar o mesmo para o trabalhador, mas você vai gastar o dobro em desgaste, do mesmo produção e matéria-prima. O que vai dar R$60 de gasto, o que vai ser R$15 a mais de gasto do que antes. No entanto, o gasto unitário por produto desceu de R$ 7,50 para R$5. Ou seja, você pode vender pelo mesmo preço, ou, novamente, como o Otávio falou, você não consegue vender pelo mesmo preço porque o mercado meio que já estava abastecido antes. E por que as pessoas vão comprar o dobro de produtos que você vai estar colocando no mercado agora, se não for para conseguir esse produto por mais barato? Então, ao invés de vender por R$12,50, que nem você poderia ter feito antes, só que a sua venda não seria garantida, você vai vender por mais barato, você vai vender por R$10. Você vai vender por R$10, o que vai te gerar um lucro de R$5 aqui. E se você vender as 12 unidades por R$10, você vai ter um lucro, você vai vender por R$120, você vai ter um lucro de R$60. Aí, o que acontece, né? Qual é que é o grande problema desse tipo de escala e produção? Essa novidade tecnológica, ela acaba chegando a todos através da competição. Então, os burgueses, eles vão... a primeira pessoa, né, o primeiro burguês... Pessoa não, né? Burguês. O primeiro burguês que vai conseguir fazer essa inovação tecnológica, ele vai lá e vai vender pelos seus R$10 por um tempinho. Só que todos os outros burgueses do mesmo ramo, ou de ramos parecidos, vão olhar e vão falar, obviamente que eu quero essas máquinas novas que ele está tendo aí para produzir mais que nem ele. E aí, esses burgueses também vão adquirir essas máquinas e os preços vão voltar a ficar competitivos. E o primeiro burguês que conseguiu fazer isso vai perder essa vantagem competitiva de ter as únicas máquinas no momento. E aí a galera, novamente, ao invés de vender por R$10 para conseguir um lucro de 5, o burguês do lado ali vai vender por 9 para conseguir vantagem competitiva, o outro vai vender por 8. E aí, um salto tecnológico que teve esse início, aparentemente, né, super lucrativo, vai fazer com que os preços dos produtos acabem baixando de novo por causa da competitividade. E aí, novamente, o burguês vai acabar precisando do seu lucro de antes, ele não vai querer deixar de abrir mão dos seus R$30 de lucro que ele já estava obtendo antes, e ele vai acabar baixando os preços desses produtos novamente até num patamar que ele consiga cobrir os seus gastos de produção e continuar tendo aquele lucro de pelo menos R$30. E aí, qual é que fica a grande pegadinha, a grande sacada? Quando o burguês ele acaba dobrando, quando o burguês adquire essas novas máquinas e os trabalhadores produzem produtos o suficiente para que o dobro de produtos sejam produzidos, por exemplo, o valor na sociedade deles, o valor desses produtos diminui. E a gente tem que lembrar o que é o salário. O salário é o quanto de dinheiro que o trabalhador precisa receber para sobreviver e para chegar na fábrica no outro dia. Então, se os produtos que os próprios trabalhadores estão produzindo ficam mais baratos no mercado e tudo mais, o burguês também já se vê no direito de diminuir o preço da força de trabalho, porque ele fala, não, mas agora eu não preciso mais te pagar R$30, porque antes com R$30 você comprava... Estava sendo vendido a R$12,50, você comprava 2, 3 produtos. Agora, com R$30, você compra 4 produtos. Então, você não precisa de 4 produtos. Se você estava vivendo antes com seus 2 produtos que você comprava com seus R$30 de salário do dia, agora você consegue comprar esses mesmos produtos com R$20, com 25. Então, esse próprio esquema de produzir mais faz com que os produtos barateiem, os trabalhadores consigam continuar sobrevivendo, só que com menos dinheiro, e dessa maneira o burguês também vai vir aqui e vai diminuir esse salário com o tempo do trabalhador, de maneira que o trabalhador sempre fica ali na miséria, na pindaíba, e o lucro seja extraído, tanto da diminuição do salário do trabalhador, quanto dos produtos que vão sendo vendidos aqui a um passo maior, né, com uma produtividade muito maior.
E, de uma maneira resumida e breve, eu acredito que sejam esses os principais conceitos destes 2 capítulos. E o Otávio gostaria de falar. Fala aí, Otávio. Bom, bacana o esqueminha de fluxograma. Bom, só falar alguns pontos aqui, né, sobre o que você trouxe aí, né, que são interessantes de explorar aqui. Lá no começo você falou, né, sobre como a burguesia sempre vence, né? Isso, afinal de contas, é porque a burguesia controla o Estado de última instância, né? Parte da minha radicalização, enquanto comunista, passou por compreender isso, né? Então, quando o comunista fala em ditadura do proletariado, ele está fazendo uma contraposição à ideia de ditadura da burguesia. Nós vivemos, do ponto de vista de Estado, numa ditadura burguesa. Mas o Brasil tem a urna eletrônica que é avançada, tem mecanismos democráticos, ok, legal. Mas é uma democracia no âmbito do governo e circunscrita a um Estado que é ditatorial do ponto de vista de classe. Essa percepção, pelo menos para mim, quando me radicalizei comunista, foi algo muito crucial, porque a princípio a pessoa ouve o comunista falando ditadura do proletariado e pensa, pô, ele quer que se instale um ditador que vai sempre mandar em tudo, absolutamente, sendo que não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre uma contraposição à ditadura burguesa que nós já vivemos, do ponto de vista. Porque aí está um grande ponto, né? Nossas escolas falham em ensinar que Estado é diferente de governo. O Estado é uma coisa maior, de respeito, inclusive, à própria luta de classes. É diferente do governo, que é uma coisa rotativa, circunscrita ali dentro, né? Enfim, falo isso aqui porque talvez possa ter uma pessoa outra aqui que está no processo de radicalização ainda, não sei. Isso pode ser algo forte para mim, essa compreensão, pelo menos. Então, o Estado está sob controle da burguesia, ditatorialmente. Eles vão ter todo esse verniz de leis, mas, em última instância, se for preciso, vai ser na força bruta mesmo. Eles vão impor seus interesses. Bom, então tem esse primeiro ponto aí que é interessante de observar, né? Aí, outro ponto interessante, né, é que, de fato, o capitalismo, ele teve esse papel em avançar a tecnologia, né, ou melhor, num termo mais abrangente, as forças produtivas da humanidade a um patamar nunca antes visto. Isso a gente pode entender até como um valor histórico do capitalismo. Ele foi capaz de fazer esse avanço, né, das forças produtivas. Hoje em dia, a gente tem um nível de produtividade colossalmente maior do que há 200 anos atrás. É um crescimento exponencial, assim, em um período de tempo muito curto para o total, né, da história da humanidade. Isso é bastante relevante de observar. O ponto é que o capitalismo chega no ponto que ele perde a sua necessidade histórica e começa a caducar, né? E a classe burguesa, que em um certo momento foi revolucionária, foi importante, começa a virar meramente parasítica, né? E algo perto de uma nobreza, como já tivemos no passado, né? Outro ponto importante de notar aqui é que a mais-valia em si, né, ela, por si só, não é necessariamente algo ruim, vamos dizer assim, né? Claro que a gente não pode ter análises morais aqui, mas o que eu quero dizer é a mais-valia, ela vai existir, independentemente do modo de produção vigente aqui, porque existe uma coisa que gera valor, que é o trabalho humano. O trabalho humano gera valor, né? Você tinha uma matéria-prima com valor X, no final ela vai sair com valor maior. O ponto é, quem controla esse valor excedente gerado, né? No mundo que vivemos, ele fica nas mãos da propriedade privada de poucos indivíduos, né, que controlam ditatoriamente também o Estado, né, a seu favor. Na proposta socialista, nem estou falando de comunismo aqui, a ideia é que os trabalhadores decidam o que fazer com essa riqueza que eles mesmos geraram, socialmente. Não estou falando daquela produtinho que você gerou artesanalmente na sua casa e que não vai ter impacto no mercado em larga escala. Estou falando aqui de coisas grandes, né, de produção social do mundo em que a gente vive, da própria materialidade, da infraestrutura que a gente vive, sabe? Então, aqui estamos falando de coisas de larga escala, que impacta a vida de todo mundo, né? Então, é um trabalho que envolve milhões de pessoas e que impacta a vida de milhões de pessoas. Nesse ponto, você precisa que os trabalhadores, organizadamente, eles decidam o que fazer com essa riqueza que eles mesmos geraram. Mas a mais-valia, por si só, ela vem de um fato que é o trabalhador gera riqueza. O trabalho humano gera essa riqueza. Não tem como fugir da existência de mais-valia. O ponto é, o que está sendo feito com essa mais-valia? Quem controla essa mais-valia? Esse, né, o X da questão aqui. E para fechar minha fala, né, deixa só uma certa curiosidade, né, é que no segundo ou terceiro livro, se não me engano, do Capital, né, o Marx vai falar rapidamente ali de um conceito que depois ele não conseguiu explorar mais. Na verdade, quem escreveu o livro em si foi o Engels, né, com base em anotações do Marx. Mas é um conceito que hoje em dia é um pouco explorado já, que é da terceira forma de mais-valia, que é a mais-valia de arbitragem, vamos dizer assim, de preços de trabalhadores mundialmente.
Então, o mesmo trabalhador que faz a mesma coisa na Inglaterra, nos Estados Unidos, ganha muito mais do que o trabalhador que faz a mesma coisa lá na Índia, por exemplo, lá no Brasil. E essa também é uma forma de legislação de mais-valia. E o Marx já foi capaz de começar a perceber isso no final do século XIX. Hoje em dia, há artigos que estudam imperialismo e levantam a questão dessa terceira forma de mais-valia, né, da extração de riqueza por meio de salários diferentes, arbitrariamente, para a mesma função em diferentes partes do mundo. Mas, enfim, é isso. Acho que são pontos para enriquecer aqui a discussão. E agora é o momento para quem mais quiser levantar a mão. Fechou. Ah, com certeza. Colega, manda bala. Foi sem querer, querendo. Eu queria bater palminha. Ah, entendi. Pô, ainda dá tempo, pode bater. E... Otávio, fala, Otávio. Eu caí no mesmo erro do colega, incrivelmente. Ô, gente, o que é isso? Vocês são muito influenciáveis. Pô, gente. Basicamente, se vocês tiverem dúvidas agora, bate-papo, dúvidas aí, exemplos. Inclusive, se vocês tiverem exemplos de exploração e como é que ela acontece com vocês, eu assisti esse final de semana. Faz uns 2, 3 dias eu assisti de novo esse documentário do Uma Outra Ode às Costureiras, para relembrar um pouco como é que ele era. E é purinho o que tá no capítulo ali, sabe? As costureiras ali, elas falam, tipo, pô, fica uma galera cronometrando ali quantas peças que a gente faz, e a gente não pode trabalhar rápido demais, porque se a gente trabalhar rápido demais, eles diminuem o tempo que a gente precisa para produzir essas peças e aumentam a quantidade que a gente precisa produzir no mesmo tempo. Então essa galera, a exploração, ela continua mesmo, sabe? E tipo, a crueldade de você ter alguém ali com um cronômetro na mão te olhando trabalhar para conseguir te explorar o máximo possível, sabe? Isso é surreal. Bom, então, aí fica, né, a possibilidade de algumas reflexões, né? Porque assim, né, a tecnologia avançou e com a tecnologia avançando, a gente pode produzir mais, né? Mas aí fica alguns questionamentos que eu vou puxar aqui de um viés até mais simplista e da superfície da coisa, né? Por que você precisa se matar de trabalhar? Precisa a pessoa se matar de trabalhar? Ou melhor, aquele produto que você está fazendo, ele é tão essencial assim para a humanidade? Por vezes vai ser, mas a essa altura que a gente tem um nível de tecnologia tão avançado que podemos produzir comida para várias terras, né, vamos dizer assim, as pessoas precisam continuar se matando de trabalhar para produzir essa comida? Aí que está o grande ponto, né? Não estou falando aqui de um produto supérfluo, como um relógio de ouro. Estou falando de comida é essencial. Aquele tipo de coisa que, se estiver faltando, realmente justifica-se você se matar de trabalhar. É compreensível, né? Porque é sobre sobrevivência. Mas já chegamos num ponto em que não precisa. Já chegamos num ponto em que a tecnologia avançou bastante para que as pessoas possam trabalhar menos tempo, 6, 4, 3 horas um dia, ou por 3, 4 vezes por semana, por exemplo, né? Para começar a pensar. E você vai ter ainda comido bastante para todo mundo viver bem, uma vida saudável, confortável. Nós temos hoje em dia uma produção de roupas muito maior do que a necessidade da humanidade usar roupas. E roupa é algo que pode ser muito essencial quando você está num ambiente frio, por exemplo, ou quente. Então eu estou falando só de produtos essenciais aqui, em que você, como disse, poderia argumentar, mas aqui é essencial, tem que se matar de trabalhar mesmo. Sabe? Ou seja, chegou-se no ponto em que a humanidade foi de uma época em que ela tinha um certo nível de escassez mesmo, de fato tinha, nossa dificuldade material, e nós conseguimos avançar as processos produtivos até o ponto em que não temos mais essa necessidade de escassez. Qualquer escassez hoje em dia material, naquilo que é, pelo menos, essencial para a sobrevivência, né, é artificialmente produzido para continuar esse ciclo louco de crescimento infinito do capital, né? Claro que nós não temos condições de produzir, talvez, bilhões de Ferraris de ouro, sabe? Mas não é aqui algo essencial, né? Talvez até algum dia invente uma tecnologia para esse objetivo, né? Mas o ponto aquilo que é essencial, já chegamos ao ponto em que a produtividade é bastante, né? E aí, você começa a pensar em modelos de trabalho, né? Você poderia ter um ambiente de trabalho mais confortável, né? Como, por exemplo, sei lá, uma área de esportes, de lazer, de descanso no meio do seu ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho mais próximo da sua casa, por exemplo, sabe? Uma infraestrutura urbana pensada nesse sentido. Poucos vão saber, né? Mas que, por exemplo, em países socialistas, como na Coreia do Norte mesmo, você tem ali cada vez mais ambiente de trabalho
em que você tem um padrão para a fábrica, por exemplo, no meio do qual se encontra uma área de descanso, lazer, exercícios. E a infraestrutura urbana é pensada para que o máximo possível de pessoas possam chegar ao trabalho em 5 minutos a pé. Então, em outros países socialistas, isso pensou-se também. Não só em países socialistas, alguns países também, por exemplo, da Europa, movidos por aquele desejo de aplacar o avanço do socialismo, construindo um estado de bem-estar social. Né? Isso também foi algo pensado, considerado. Então, assim, essa ideia de que nós vivemos num mundo selvagem, de competição animalesca, assim, não faz mais sentido. Se fez sentido no momento da humanidade, não faz mais sentido. Então, é esse o ponto, sabe, que a gente tem que começar a refletir aqui, sabe? Que talvez, às vezes, na vida a gente precisa se matar de trabalhar, realmente, mas hoje em dia, para aquilo que é essencial para a humanidade, se a gente organizar direitinho as coisas e deixar de lado o interesse do crescimento infinito do capital, não é mais necessário, não se precisa mais. A gente pode ter um trabalho confortável, por menos tempo, e com a gestão social da riqueza socialmente produzida, né? Que é a grande X da questão aqui. Exatamente, bem colocado. Eu acho sempre muito louco de pensar que a gente realmente passou, e tipo, no tempo de vida dos nossos pais, assim, sabe? Anos 70 e tal, meio que foi quando a gente chegou no ápice, assim, de tipo, pô, agora a gente tem a tecnologia para fazer comida para todo mundo. E aí, desde então, a gente continua passando fome, sabe? Não é à toa, então é legal viver, não é à toa que viver esse evento histórico, mas ainda assim, ele não é aplicado para todo mundo. A Revolução Verde, né? Não é à toa que desde a década de 70 a gente começou o capitalismo na sua fase financeira. Que já não tem mais a ver com o valor real, de fato. Bom, mas aí a gente estimula as pessoas, então, que estão aí quietinhas assistindo, a levantarem a mão para comentar qualquer coisa, alguma dúvida, alguma vivência aí, alguma coisa a adicionar, talvez, aí no conteúdo. O objetivo aqui é fazer com que todo mundo entenda os conceitos básicos, principais, né? Então, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, levante a mão pra gente discutir, ficou com dúvida. Essas contas aí, ou quer só comentar alguma coisa, dar exemplos, isso aí. Essas contas aí, por exemplo, né? Alguém se perdeu? Ou tá claro pra todo mundo? Eu me perdi fazendo elas, né? Então, umas 3, 4 vezes tive que voltar e tal. Imagino que não seja tão fácil assim de pegar de primeira, mas... Bom, eu deixo aqui até um exercício que alguns devem ter feito já, ou todos, não sei, mas assim, que é pensar exatamente nessa lógica aqui para o seu trabalho. Tá claro que são informações até um pouco, às vezes, confidenciais, né? É difícil de você acessar, né? Mas passarinhos da minha empresa me disseram aí, né? Por exemplo, que... Bom, na época que eu estava lá no site do time, eu trabalho como analista de marketing digital. Pense um trabalho para fins supérfluo. É esse trabalho, não é mesmo? Mas aí estava lá eu descobrindo que meu time ali custava uns 30 mil reais para ser pago, e disso, fazendo a conta dos analistas presentes, davam uns 10 mil, de equipamento davam 5 mil, por aí, enfim... da manutenção do escritório, mais 5 mil, coisa do tipo, e quando chegava no final das contas, você tinha lá uns 10 mil reais, que era para a empresa, de fato. Ali você tinha ali a visualização, né, da mais-valia. Mas você pode pensar a princípio, que mais-valia é essa que você produz como analista de marketing digital, afinal de contas? Né? A finalidade você pode reconhecer, de fato é um tanto quanto supérfluo, né? Mas eu tive o trabalho, né, manual de ir lá organizar os anúncios no Google, organizar os anúncios no Facebook. Eu gastei horas da minha vida clicando no mouse e pensando, né, como organizar aquela campanha para alcançar mais pessoas, para vender mais para o cliente nosso. Então, aí está a mágica acontecendo, que só o ser humano é capaz de produzir, né? A riqueza ali, né, até que os robôs dominem o mundo, pelo menos. Isso aí, a riqueza socialmente produzida ali. Isso aí, pois bem, aí isso traz até uma reflexão a mais, né? Que é um trabalho feito em uma plataforma gigantesca chamada Google, ou numa outra chamada Meta, né? Que conseguiu mais riqueza ainda, na verdade, né? Então, você tem camadas aí bem interessantes para se pensar. Mas aí já o assunto do tecnofeudalismo, que já é outra parada. Mas então, pelo visto, todo mundo aqui está já bem afiado aí na compreensão aí dos capítulos 3 e 4, aí, já sacou perfeitamente do que se trata aí. Querem nem compartilhar uma historinha de exploração
vocês já presenciaram na vida de vocês aí? Ó, gente. Aí, falar de desgraça é o assunto. Não, fazer a desgraça, a galera já entra na fila, né? Vou fazer um comentário sobre a minha experiência profissional também, relacionado, acho que isso com o que o Otávio levantou de consequências do desenvolvimento tecnológico, assim, né? Eu trabalho como programador e aí uma coisa que eu vejo que é muito triste, assim, e patética também do capitalismo é que muito do trabalho de software hoje é um processo um pouco de reinventar a roda, assim, tem muito trabalho repetido, porque a forma como a competição se dá, assim, muito desse mercado é meio que sobre quem vai chegar primeiro, né? Então, qual aplicativo ou, enfim, software de qualquer natureza vai conseguir ganhar um determinado mercado. E aí vão ter, normalmente, múltiplas empresas criando produtos muito similares ali, e daí escrevendo código parecido, inclusive, né, desenvolvendo as mesmas funcionalidades e tal. E não só, claro, os desenvolvedores, mas, enfim, equipes de marketing ali, vendas e tudo que é tipo de profissional especialista, tentando simplesmente ganhar essa corrida, assim, né? E daí uma empresa em algum momento ganha, uma ou duas, ou enfim, quantas forem, dependendo do contexto ali. Multiplica-se muito o investimento dos capitalistas ali, né? Dos venture capitalists envolvidos para esses ganhadores. E no caso das outras, é um trabalho que, enfim, no final das contas, meio que foi inútil, assim, né? Mesmo que o produto em si tenha algum cabimento, alguma utilidade social, muitas vezes nem tem muito isso também. Rola isso, assim, né? Tipo, rola muita repetição, enfim, um trabalho inútil mesmo, assim. Pô, saquei. Aí tem um ponto interessante, né? Só para completar o que o Wander trouxe aqui, né? Que esse foco no crescimento do capital que o capitalismo tem, né? Chega a um ponto em que leva à produção desnecessária de mercadorias, né? Não só comida em excesso que vai ser desperdiçada, não só, né, roupa em excesso que vai ser desperdiçada, mas também, por exemplo, aí do software, né, da programação aí nessa área também. E eu só trago uma coisa para você pensar, né? Como, na verdade, o trabalho humano na área de programação, por exemplo, ele prospera bastante na cooperação, por exemplo, no open source, realmente, né? Caracterizado pela cooperação de pessoas do mundo inteiro, juntas para criar soluções, e como isso deveria, talvez, ser a realidade das coisas, e como frequentemente grandes empresas, como Google, por exemplo, conseguem lucrar bastante ao comprar soluções open source e privatizá-las, né? Então, no final das contas, a característica do trabalho humano não é competitiva, é cooperativa, né? É ali que ela prospera. Exatamente. Gabriel. Então, logo após as eleições, eu estive em Aracaju e eu presenciei o pior tipo de exploração que se pode acontecer com um ser humano, que é com um amigo meu que trabalhava em um quiosque de sorvete ali de um dos shoppings principais de Aracaju, no qual ele tinha que ficar todo o tempo em pé e não podia sair para nada, nem para ir no banheiro. E de tanto que ele ficou ali fazendo sorvete para as pessoas, de pé e sem tempo para ir no banheiro, ele acabou urinando nas calças. Acho que não é o primeiro caso que eu escuto, não vai ser o último. Já vi vários lugares. Bom, não querendo pesar o clima, né? Mas vocês lembram do caso do Carrefour, né? Que morreu um funcionário dentro do mercado, provavelmente de exaustão, alguma coisa assim. E daí a galera só botou uns guarda-chuvinha por cima, assim, para não fechar o mercado, para não perder o lucro do dia, assim, para que só cobrir o corpo ali com utensílios para que o pessoal pudesse continuar andando e tal. Então, a sanha pelo lucro ali, ela é brutal, de todas as maneiras. Eu tenho uma historinha para contar que nesses dias, não sei se vocês já sabiam disso, eu não sabia, mas nesses dias fui no restaurante, muito bom, inclusive, né, Emily? Fomos juntos lá, e daí eu comecei a puxar assunto sobre... Porque eu vi aquela... Na comanda, né, depois tem a taxa de serviço, né? E daí eu fiquei tipo, pô, legal, né, que os funcionários ficam com uma taxa de serviço ali, né,
às vezes dá um pezinho no bolso, né, você deixar uma graninha a mais ali, mas, pô, eu pensei, deve ir pro funcionário e tal. Daí eu comecei a conversar com ele e falei, pô, essa taxa aqui fica para vocês e tal. E ele, não, na verdade, a taxa de serviço aqui, que basicamente deveria ser quase como uma gorjeta, a taxa de serviço, para quem tá fazendo o serviço, primeiro ela sobe toda para os gerentes das filiais e das empresas, assim, essa galera fica com a maior parte e depois eles descem essa taxa de serviço para distribuir daí sim entre os funcionários ali um negocinho ali que sobra, assim. Então, nem a taxa de serviço está indo para quem está fazendo o serviço, o que me deixou muito triste no final de uma refeição. Foi complicado. Enviem de mensagens. Acho que pode perceber, né, como estou tendo a mensagem agora do Eric, na verdade. Só falta a Shibata, Eric. Mas, assim, interessante pensar, né, como essa realidade, né, cria distorções, né? Que tipo de distorção estou falando aqui? Por exemplo, as pessoas terem acesso abundante, né, a celulares, por exemplo, assim, e estarem passando fome. É importante pensar nesse exemplo, assim, por exemplo, né? Hoje em dia, a gente vive num mundo em que é necessário ter celular. É uma questão de sobrevivência, fundamental e muito importante. E é relativamente acessível, vamos dizer assim, né? Mas aí, você tem na sua mão um produto de altíssima tecnologia, massificado, em larga escala, com transistores de 5 nanômetros ou até menos de tamanho, alguns átomos de extensão, e falta comida nessa mesa no fim do mês, sabe? É uma distorção gigantesca, né? Para pensar nisso, porque não é necessário tanta tecnologia tão avançada, futurística, alienígena, assim, para você produzir comida de qualidade para todo mundo. Claro que a tecnologia tem seu papel também no setor de alimentos, mas se a gente fosse fazer uma escala, né, da solução de necessidades, primeiro deveriam todos ter comida, casa, depois ter garantido já um produto tão tecnológico, tão avançado e produto tão larga escala assim na sua mão, sabe? Então, o capitalismo fez avançar as forças produtivas. Isso é importante, isso é bom, e é inegável que o trabalho humano produz riqueza. Isso também é uma coisa inescapável. O ponto é o que está sendo feito com essa riqueza e o que está sendo feito com as forças produtivas. Aí chega um ponto em que só rola distorção. Começa a rolar cada vez mais distorções bizarras, esquisitas, estranhas. Ou seja, a capacidade humana, como disse o outro parado ali, né, usada para os fins mais sistemicamente burros, no final das contas. Então, basicamente... eu ia colocar que o capitalismo, acima de tudo, ele é um sistema burro. Sim. Ele produz coisas em excesso que não precisa, ele deixa de produzir coisas que precisa, então, tudo para conseguir atender uma lógica de lucro ali, e tipo, cara, quanto recurso que vai embora, sabe? Tipo, tanto a nossa força de trabalho, tempo de vida, quanto recurso natural, sendo que a gente podia estar atendendo as necessidades ali, mas não, vamos lá meter dinheiro no bolso do bilionário. E para finalizar, né, uma frase que eu gosto bastante, acho que do próprio Marx, na verdade, acho que no manifesto ele traz isso, em que ele analisa o capitalismo ele traz o contraponto entre a extrema hierarquia e organização da produção dentro da fábrica, em contraste com a anarquia da competição entre as empresas. Não deveria ser tudo organizado de uma vez? Sabe? Seria muito mais fácil, mas daí não, né? Vai tirar liberdade, não sei o que lá. Sem paciência. Alguém tinha levantado a mão? Eu acho que a Carol levantou a mão antes. Quer falar, Carol? Mas aí eu fiquei... Eu não sei nem como expressar o pensamento. Aí eu cheguei a desistir, mas o que eu estava pensando era o seguinte, não sei se vai fazer sentido. A exploração nesses países também se dá o fato de que tem muita gente. Vê se vocês conseguem entender. Aqui na Austrália, por exemplo, falta gente. Então, eles conseguem lutar para condições de trabalho melhores. Eu não sei, talvez é por causa
dessa questão. Vocês conseguem entender? Tipo, um funcionário não vai ficar 8 horas em pé. Ele, se tiver que ir no banheiro, vai fechar tudo e vai no banheiro. Então, acaba que a relação de trabalho é um pouco menos cobrada e menos explorada, mas também porque não tem gente para preencher o espaço de trabalho. Entendeu? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim, não, é perfeitamente compreensível. É uma das grandes variáveis que... É uma das grandes variáveis que acaba tendo... E como que seria uma solução, entendeu? Então, acho que cada país e cada região ela vai lidar com isso de maneira diferente, dependendo do exército industrial de reserva que você tem para isso, né? Então, por exemplo, na Austrália tem pouca gente, então os patrões não conseguem se dar tanto ao luxo de demitir tão facilmente o funcionário, então o funcionário consegue lutar um pouquinho mais pelos seus direitos, mas quando você tem muita gente precisando de emprego e tem uma alta taxa de desemprego, você acaba tendo uma dificuldade de fazer essa negociação, né? Você aceita tudo, se você não aceitar... Exato, se não aceitar, tem mais 13 milhões de pessoas ali. Você morre. Exato. Posso fazer uma intervenção? É isso que eu estou pensando, assim. Foi um pensamento... Não sei, pode. Sobre isso mesmo, na verdade. Assim, tem muita razão nessa análise, até onde eu entendi aqui, mas a ideia é a seguinte... existe o conceito de exército industrial de reserva, de fato, né? E assim, qual que é a conclusão aqui, na verdade, Carol, né? No capitalismo, o desemprego é necessário, ele é um objetivo. A alta burguesia quer que tenha desemprego. Não é um problema que tenha desemprego, eles querem que tenha desemprego. Porque, havendo desemprego, você tem o exército industrial de reserva. Você tem trabalhadores que aceitam trabalhar por qualquer coisa. Claro. Então, eles têm entrevistas de famosos sincericídios, vamos dizer assim, de pessoas como o dono, presidente do Banco do Brasil, aliás, Itaú, mas enfim, e outros grandes empresários, e até mais recentemente, inclusive, né, falando, nós precisamos levar o nível de desemprego, nós precisamos deixar o nível de desemprego no patamar bom, que é 10%, e coisa do tipo. Então, assim, o capitalismo funciona e depende de desemprego. Se você não tem desemprego no capitalismo, você aumenta demais o poder de barganha do trabalhador. Ou seja, o trabalhador vai ter como negociar melhor as condições de trabalho, porque se demitir ele não tem quem substitua. Né? E, até puxando aqui um pouco mais para a realidade do Vander, que vai falar um pouco mais daqui a pouco, recentemente as Big Techs, como Google, por exemplo, demitiram, em acordo entre elas, milhares, se não milhões de trabalhadores da área de programação. Para quê? Para todo mundo ficar desesperado por dinheiro e depois contratar por salários menores. É uma achatamento de salário, basicamente, o que foi feito ali. Então, assim, a ideia de plano de emprego, de política de plano de emprego sem desemprego, é algo que só foi alcançado na sua máxima capacidade em países socialistas. Realmente, só nesse contexto que você vê que aconteceu. Vander e depois o Gabriel. Então, seria sobre isso também que eu vou falar ali, como o Otávio mencionou. Eu acho que no meu contexto de desenvolvedores de software, né, acontece um fenômeno um pouco parecido com a Austrália, assim, nesse exemplo. Porque existe uma escassez de profissionais e aí, enfim, programadores no geral são bem pagos em comparação com outras profissões e tal, por causa disso. Só que daí rola essa questão, assim, né, os capitalistas ali, as pessoas, os investidores, os capitalistas, né, que ganham dinheiro com software, que é uma coisa que dá muito dinheiro, e por isso que tem essa demanda e essa procura ali por esses profissionais, e uma disposição de pagar bem, mas eles querem pagar o menos possível, né? Então, rolou aí depois da pandemia esse fenômeno de várias, não só Big Techs, mas empresas de tecnologia no geral, aqui no Brasil também, dos layoffs, né? Das demissões em massa, não porque eles não queriam mais desenvolvedores e, enfim, produzir mais software, mas porque rolou ali um movimento até organizado, né? Saíram e-mails vazados e comunicações ali entre pessoas influentes dentre as Big Techs, por exemplo, onde isso começou, para combinar essas demissões em massa de uma forma que, como o Otávio comentou, pudesse abaixar esses salários, pudesse tornar ali
essa relação mais vantajosa para os capitalistas, né? E aí eles estão numa posição muito mais, como o próprio Cafiero ali coloca, né, exemplifica no livro também, muito mais conveniente para, enfim, impor os interesses deles. E aí nós ali, né, tipo, no meu contexto ali como programadores, não tem muito que dá para ser feito sobre isso de imediato, né? Claro que há uma vontade ali de, no meu caso, de uma organização, enfim, talvez em algum momento surjam sindicatos organizados nessa área, uma coisa que não existe ainda, porque acho que historicamente é uma profissão bem, enfim, acima da média ali de salarial e de benefícios e tudo mais, né? Mas rolou esse fenômeno recente, é uma coisa que está rolando ainda. E acho que na Austrália me parece que é algo análogo, assim, né? Existem daí outros fatores políticos, geográficos, econômicos. A Austrália está numa espécie de centro do capitalismo, né? Eu acho, geopoliticamente, assim, que devem beneficiar ali os trabalhadores, no geral, em comparação com trabalhadores de países mais periféricos como o Brasil. Mas certamente os capitalistas ali desejam que os trabalhadores trabalhem mais e tenham menos benefícios, né? Acho que essa luta é contínua. E você pode ver também, assim, é engraçado que apesar de faltar mão dos trabalhadores terem um pouco mais de direito, eles conseguem fazer essa exploração do nível extra. Tipo assim, no lugar que eu trabalho, como saúde, coisa, a gente precisa de uma pessoa, por exemplo, de TI para consertar os computadores e tal. E aí eu liguei para a pessoa, porque ele trabalha de casa, e aí eu estava vendo que a pessoa, por exemplo, que está trabalhando para a nossa loja, trabalha da Filipina. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, não tem profissional suficiente aqui, aí essa empresa, é uma grande empresa mundial, vai contratar o funcionário da Filipina para trabalhar para a Austrália, remota, mas com certeza está pagando um salário bem inferior, né? O direito dos trabalhadores de lá não estão sendo cumpridos e mesmo assim continuam explorando. De um jeito ou de outro, eles acham um jeito de explorar, entendeu? Exatamente. Gabriel? Uma coisa muito interessante que eu sempre desconfiei e fiquei sabendo recentemente é que para se manter todo aquele paraíso de qualidade de vida na Finlândia, o subcontinente indiano precisa pagar com seu inferno interno em relação às empresas finlandesas dentro da Índia, do Nepal, ou seja, para que os trabalhadores finlandeses trabalhem apenas 5 horas diárias, os indianos em empresas finlandesas precisam vender 13 horas do seu dia para sustentar tudo isso. Sim, isso que é uma das coisas que mais pega. Saiu um artigo, inclusive, só uma intervenção rapidinha, eu já passo para a Eneida. Eu vi um artigo faz um tempinho atrás que saiu, né, um artigo estudando essa teoria do valor ali, de como é que é distribuído. E o sul global geralmente trabalha muito mais e fica com bem menos riqueza. Tipo, a gente trabalha 70%, 80% do quanto é trabalhado no mundo, mas a gente fica com 30%, 20% das riquezas, uma coisa assim. Então tem essa transferência de riqueza para lá a níveis absurdos, assim. Eneida? Então, eu ia falar justamente dessa questão, porque a Carol tinha falado, né, de que lá tem menos trabalhadores, então eles conseguem manter mais direitos. A globalização veio exatamente para combater essa questão, né? Como é que eles resolveram isso? Foi exportando o trabalho para outros países, coisa que em determinadas profissões eles conseguem fazer remotamente, né? Então, quer dizer, a empresa até está na Austrália, mas o trabalhador que ela contratou, ou ele é estrangeiro e tem menos direitos, ou ele é realmente de uma outra empresa, né? Tipo telemarketing. Telemarketing é uma coisa que você pode fazer remota, né? Então, eles estão exportando trabalhos com salário menor, né? Agora, isso também só acontece porque nesses outros países o salário é muito menor do que nos países desenvolvidos, né?
Por isso que as pessoas Exatamente. aceitam esses empregos. Uhum. Você acabou sua fala, Otávio, então. Bom, tem alguns pontos aqui a se trazer. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso também, a certo ponto, de que no Brasil é fácil impor um salário mais baixo porque tem mais gente, simplesmente, né? Há uma escassez artificial, melhor, há um achatamento dos salários forçado no Brasil, na realidade, maior do imperialismo, né? Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, né? O Brasil acaba cumprindo uma função específica na divisão internacional do trabalho, né? No imperialismo, ou seja, na escala final do capitalismo, que é um outro tema do marxismo que a gente pode estudar mais a fundo, tem umas formações a respeito, inclusive, né? Então, é interessante que a gente está caindo bastante em questionamentos sobre esse outro tema aqui, nessa nossa conversa aqui hoje. Mas, enfim, o Brasil tem uma posição de exportar, né, produtos agropecuários e minerais. O Brasil tem uma posição de ser local de bancos, setor financeiro. Quaisquer outras coisas não são de muito interesse no Brasil. O Brasil não é um país que a burguesia visa muito para a construção de indústrias ou grandes obras de infraestrutura, ou avanço tecnológico. Não se espera isso do Brasil. Eles não querem, na verdade, que isso aconteça no Brasil. Eles enriquecem muito já com o Brasil sendo um exportador de matéria-prima, de comida e coisas do tipo, de baixo valor agregado, né? Na divisão internacional do trabalho, esse é o papel que o Brasil cumpre. Sendo assim, você vai ter, inevitavelmente, uma exclusão gigantesca da classe trabalhadora. Veja só, o Brasil seguia um ritmo de desenvolvimento, na época do Lulinha Paz e Amor, em que se tentava, aos trancos e barrancos, né, um desenvolvimento industrial por aqui, né? E para atender esse desenvolvimento industrial, se pensava e se fazia, né, um investimento maior em universidades, que levou, né, aos trancos e barrancos, daquela forma que a gente já conhece, né, uma geração de, uma grande quantidade de pessoas relativamente qualificadas das universidades. Mas depois, com o golpe de 2016, o Brasil foi recolocado no seu devido lugar. Não, Brasil, volta para o lugar que você tem que ficar, de colônia, forçosamente. Sendo uma colônia exportadora de produtos agropecuários e minérios, você não tem o direito de ter indústria avançada, tecnologia de ponta. Você não tem o direito de ter indústria larga escala, obras infraestruturais, esse tipo de coisa. Aí você tem essa realidade, que você tem o engenheiro trabalhando como Uber, uma coisa do Brasil, não é mesmo? Você teve uma época de formação de uma massa de universitários qualificados, mas não tem onde trabalhar mais desde o golpe em que houve esse desmonte todo, né? E aí você vem com esse discurso para atender essas pessoas, né? Que é o discurso do empreendedor, né? De empreender para você mesmo. Você é tão burguês quanto o dono da Ambev, sabe? Você está na mesma posição que ele. Você tem as mesmas agruras diárias que ele. Você é um empreendedor, empreenda, tenha orgulho das suas lutas diárias sofridas. Então, esses discursos de empreendedorismo liberal servem justamente para acalmar os ânimos das pessoas que estão sendo jogadas para fora do mercado de trabalho, porque a burguesia não tem interesse em atendê-las. É isso, ponto final. Estou um pouco me fudendo para atender essas pessoas. Eu quero que a mão de obra que continue barata mesmo, de bando de fudido mesmo, que vai ganhar pouco. O que interessa aqui é produto agropecuário, minérios, no máximo indústrias auxiliares. É isso, sabe? E eu quero pagar pouco mesmo para esses fudidos aqui, eles vão continuar fudidos mesmo, desempregados. Eles vão começar a reclamar? Fala para eles que eles são empreendedor. Fala para eles que eles têm que abrir o próprio negócio. Deixa que eles se virem lá. Deixa que eles se virem. E algo a mais que é importante na manutenção do exército estatal de reserva é a política de violência para com certos segmentos da população, como a população preta. Manter a resistência ao racismo é importante para o capitalismo, para que as pessoas achem normal, ok, aceitável. Você tem um certo grupo étnico da população mais violentado, mais agredido, mais morto diariamente, sabe? Então, ok, é normal esse povo assim, passar por isso, essa camada da população passar por isso, porque eles são os incompetentes mesmo, eles não estudaram, eles só vivem de droga, sabe? Então você cria essa estruturação que promove a racismo na sociedade, também como auxílio para a existência de exército social de reserva. Tudo isso é forma de construção de exército social de reserva. O machismo, no patriarcado, também no capitalismo, no contexto do capitalismo, acaba dessa função de se normalizar que a mulher é inferior, porque ela vai ganhar menos. Então, assim, tudo que o burguês puder encontrar para que as pessoas aceitem que um certo segmento da população ganhe menos,
ou se empregue menos e assim, consequentemente, se empregando menos, esteja mais desesperado por salário e ganhe menos também, né? Ele vai fazer, tudo que puder encontrar, ele vai fazer. É esse ponto. Bom, mas no âmbito maior aqui, né, o trabalhador australiano lá, ele vai ganhar melhor ali, né, porque a Austrália foi colocada numa posição central do imperialismo. Por causa disso, né, assim como os Estados Unidos, assim como os países europeus. E aqui é importante ressaltar uma coisa, para quem não saiba disso, que na Europa, por exemplo, houve um avanço muito grande do socialismo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética derrotou a Alemanha nazista, né? E para impedir esse avanço do socialismo, os países europeus começaram a usar as suas riquezas conquistadas por meio de colonialismo, né, para proporcionar aquilo que a gente chama de estado de bem-estar social. Então, você ter um ambiente confortável para as pessoas, com boa saúde, boa educação, boa infraestrutura, porque se as pessoas tiverem acesso a isso, elas não vão querer entrar para o Partido Comunista. Elas não vão pensar, não precisa também, até que tá bom viver aqui. Entende? Por causa disso. Mas pode ter certeza que depois que acabou a União Soviética, de 91 para cá, aos poucos, a burguesia está começando a deteriorar a qualidade de vida também das pessoas dos países ricos. Ok? Também lá, eles estão agora percebendo que não tem mais o perigo, né, das pessoas virarem comunistas, então bota as pessoas para se fuder também. Aos poucos, cada vez mais americano está passando por situações de precarização, europeus também, e também os australianos. Isso vai chegar neles também. Isso aí, pode demorar mais, mas está chegando também o avanço do liberalismo, da precarização do trabalho para eles também. Enquanto não houver ameaça de eles se organizarem e virarem comunistas, né, eles vão passar o trator. Eles só foram bonzinhos por um tempo porque havia essa ameaça. Esse aqui é o ponto da questão. Perfeito. Vander. Boa. Vou compartilhar mais uma anedota pessoal sobre esse lance do trabalho importado, assim, né, importação da força de trabalho. Então, eu trabalho numa empresa estadunidense lá, vários colegas brasileiros juntos comigo, e colegas também norte-americanos, né? E eu ganho um salário muito bom aqui para o Brasil, mas que é muito inferior ao que os meus pares lá americanos ganham. Sendo que é uma coisa bem clara ali, bem sabida, assim, na organização, que, no geral, eu e os meus colegas ali, que somos brasileiros, a gente tem uma dinâmica diferente de trabalho lá, né? Somos contractors lá. A gente tem uma performance bem melhor, assim, tipo, as métricas de desenvolvimento de software são bem claras, né? A gente tira um monte de números disso. Os brasileiros estão, tipo, muito na frente, assim, dos americanos. Então, de certa forma, nesse microcosmo, é como se a gente sustentasse um pouco também esses salários mais altos dos nossos pares estadunidenses, sabe? Claro, também são trabalhadores, também são explorados ali, mas são menos explorados do que a gente. E aí, enfim, acho que esse é claro, um exemplo bem anedótico ali de um microcosmo, mas ele é representativo, né, acho que da dinâmica geral, e o caso dos Estados Unidos também bem, acho que emblemático de que não é uma questão de quantidade de população, né, quantidade de pessoas, é um país que tem um número absoluto maior que o Brasil de população e densidade demográfica maior também. Mas, enfim, é isso que o Otávio colocou, né, estão ali no centro do capitalismo, do imperialismo, e assim, acabam tendo um pouco mais de mordomias. Exatamente. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão, mas acho que caiu. Então, Carol. Eu quero dar um exemplo, que eu também tenho que ir embora, já são 8 horas da manhã. Eu estava vendo aqui que essa semana teve um grande protesto na Austrália, igual ele falou, do racismo, né? Os de extrema-direita, 5 mil pessoas em Sydney protestando por causa da imigração, né? E tentando barrar a imigração, porque, né, dizem que estão atrapalhando a economia da Austrália. E essa parte foi discutida, porque, assim, 50% dos médicos são do exterior. A maioria da mão de obra é do exterior. Então, acabaram perguntando, por que vocês estão falando isso de imigração, barrar a imigração? E o maior motivo que eles conseguiram colocar foi a questão da casa. Está faltando casa para todo mundo aqui.
E uma casa, por exemplo, não tão grande, de 1960, 2 milhões, num bairro decente, né? Então, eles estão falando, a gente está com medo porque essa questão da casa e os nossos filhos vão morar onde e tal. E foi colocado isso na população, que os estrangeiros estão vindo, e por isso a competição pelas casas, pela moradia e tudo mais, estão aumentando. Mas aí o partido estava discutindo o seguinte, isso é um disfarce para eles não entenderem o real motivo. Os grandes capitalistas e donos a possessão do dinheiro e tudo, eles compram as terras, eles exploram, eles fazem casas e aí eles alugam. Então, na verdade, não é porque as pessoas estão vindo e a moradia está diminuindo. É porque eles também estão dominando esse mercado, comprando as casas e alugando pelo preço que eles querem para os outros, né? Então, assim, gerar esse racismo na população, gerar esse preconceito para acabar eles lutando entre eles e desviar ou apagar completamente a atenção do que realmente é, né? Exatamente. Pô, um exemplo maravilhoso. Você quer continuar falando, Carol? Não, pode falar. Eu tenho que ir embora, tá. gente. Obrigada pela aula. Eu não consegui ler o livro. Eu li o seu resumo, fui seguindo assim pelo livro. Achei muito interessante. Estou muito entusiasmada e feliz de estar participando, viu? Muito obrigada pelo seu trabalho, pelos slides, pelas atenções, o tempo que você está se dedicando a isso. Está sendo muito útil. É isso, fico bem feliz. Isso aí, acho que todo mundo precisa entender esses conceitos e tudo mais. E nos vemos dia 15, se não me engano, na próxima reunião, já que você está indo. Tá, obrigada. Eu vou deixar ainda ligado, mas se eu não responder mais. Tranquilo. Tô correndo. Emily, você tinha caído antes? Isso foi. Aí eu não sei se foi respondido o que eu ia perguntar, então eu vou perguntar mesmo assim. Claro. Foi falado que a imigração beneficia o capitalismo no norte global, né? Aí eu gostaria de saber o motivo de aumentar tanto a política anti-imigração na região que mais se beneficia, né, dela. Pô, eu posso responder rapidamente com o que eu sei, daí eu já passo para o Otávio, que também deve ter considerações a respeito, mas, por exemplo, uma das maiores políticas de anti-imigração que a gente está vendo é nos Estados Unidos agora, né? E, basicamente, é o que o Trump está fazendo aí, deportando um monte de gente, só que ele não consegue deportar todo mundo que trabalha lá, ele está deportando uma pequena minoria, não sei se é tão pequena assim, mas ele está deportando uma certa minoria de imigrantes e fazendo muito estardalhaço com isso para servir de bode expiatório, né? Para ele mostrar serviço para o pessoal que elegeu ele que está querendo isso, né? Está querendo que expulsem os imigrantes. Então, só que, novamente, os Estados Unidos ele não sobrevive sem a mão de obra imigrante e tudo mais, sabe? As coisas literalmente param de funcionar. Eu vi muitos casos de fazendeiros que começaram, votaram no Trump, eles sabiam que iam fazer isso, daí do nada os empregados das fazendas deles foram mandados embora e deles ficaram sem ter como continuar produzindo nas fazendas. Eles ficaram tipo, caraca, não é que o Trump fez aquilo que ele falou que ia fazer, não achei que ele ia fazer não. Então, o Trump ele tá fazendo isso, só que, novamente, até onde eu sei, é mais estardalhaço, né? Tipo, ele tá pegando pra Cristo, assim, a galera e mandando, assim, e botando no jornal e tudo mais, de maneira violenta, para mostrar que ele está cumprindo promessa de campanha, só que eles não estão fazendo isso de maneira extremamente generalizada. E quando estão fazendo, estão tomando uns trancos aí. E então, até onde eu sei, é isto. E Otávio? Bom, essa questão dos imigrantes aí é aquilo. A qualidade de vida da classe trabalhadora nos Estados Unidos tem decaído. Ponto final. Isso é fato. Tem decaído a qualidade de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos. É um país que passou por desindustrialização, que tem tido inflação ultimamente num nível significativo, que é algo raro na história deles, né? Tem um exército social de reserva crescente aí, né? Então, assim, tem havido precarização das condições aí, de trabalho nos Estados Unidos. Isso falando aqui da própria população estadunidense, né? E aí, a população começa a ficar insatisfeita, começa a ficar, né, num estado ali, assim, de desconforto, né, com essa realidade aí, com reclamações sobre a própria materialidade ali. E aí,
em vez de você orientá-los a entender o que de fato está causando os problemas deles, que é a burguesia conseguindo avançar nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, na desconstrução de serviços sociais, na desconstrução de direitos trabalhistas, no capital financeiro, sobretudo, etc. Em vez de fazer o trabalhador entender a origem dos seus problemas, é muito mais fácil você criar um inimigo imaginário. Entende? Então, da mesma forma que os nazistas colocaram esse inimigo nos judeus, da mesma forma que o bolsonarista colocaram esse inimigo nos petistas, na petralhada, sabe? Lá nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, vamos dizer assim, eles estão colocando a culpa desses problemas, né, nos imigrantes. Então, isso é nada mais nada menos do que o antigo, velho método fascista. Simplesmente isso acontecendo. Então, a Europa e os Estados Unidos se envolvem em guerras no Oriente Médio, e aí, quem diria, né? A Síria era um país que tinha mão de obra qualificada em massa. A Síria não era um país paupérrimo, a Síria era um país com governo desenvolvimentista. Pouca gente sabe disso, todo mundo pensa, não, era só um monte de deserto fudido. Não, porra. A Síria era um país razoavelmente desenvolvido, a Síria tinha indústria, tinha mão de obra qualificada em engenheiros, né? Aí os engenheiros começam a fugir da Síria, estão em guerra. Vão para onde? Vão para a Europa. A Europa até aceita esses engenheiros, no princípio, porque são engenheiros, gente qualificada, né? Vamos aceitar esse povo aqui, vamos fazer um discurso bonito, a gente está acolhendo os imigrantes aqui, né? Mas chega no ponto que já não é mais engenheiro que está vindo para você, não. É o sírio mais fudido, que não tem formação universitária, que não tem como contribuir com tanta qualidade essa indústria aqui, sabe? Aí você tem a oportunidade de colocá-lo como o inimigo da população, como a pessoa ali que está gerando os problemas e tudo mais. Veja bem, choques culturais realmente estão acontecendo. Nós temos ali populações mais patriarcais, talvez, no âmbito mais violento, talvez, em alguns locais do Oriente Médio e assim por diante. Choques culturais estão acontecendo. Mas aí ninguém vai para pensar que esses mesmos países causaram esse problema, que estão levando esses imigrantes a fugir de lá e ir para a Europa, né? Mas o ponto aqui é que, no fundo, independentemente das complexidades que também tem nessa questão aqui, você está vendo a ação do velho mecanismo fascista de criar ali um inimigo da população, para rachar a população em brigas, disputas e tudo mais. E lembrando que a classe trabalhadora dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos da Europa, da Austrália, Nova Zelândia, etc., aos poucos tem sido precarizado. Claro que não no mesmo nível que no Brasil, né? Mas tem sido precarizado também, desde que as organizações de esquerda radical perderam força, desde que a ameaça da União Soviética perdeu força. Então, os mesmos processos de perda de direitos trabalhistas, aumento da carga horária, trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, aumento dos aluguéis pela especulação imobiliária, os mesmos processos que a gente vê aqui estão acontecendo lá também. Em outra escala, claro, mas também estão acontecendo. Então, a população está satisfeita, a população está desconfortável, está sob estresse, está perdendo o conforto que teve algum dia já. Está acontecendo. E aí você precisa segmentar essa população para colocar ela para brigar entre si, porque é mais fácil do que ela entender de onde que vem o problema na sua origem, de fato. Né? Mas, enfim, essa não era a minha fala, na verdade, né? Mas é sobre isso. Eu ia falar só que, olha só como a gente ramificou aqui o debate, né, para várias coisas, até um rumo, eu acho até um pouco inesperado de imperialismo e geopolítica aqui, sabe? Sendo que a aula de hoje é bom a gente lembrar, né, fazer aqui uma recapitulação no final, que foi sobre, no fundo, acho que a parte mais essencial da aula de hoje é como a tecnologia foi usada para a gente trabalhar o mesmo, produzir mais, para a gente trabalhar produzindo mais e ganhar o mesmo, né? Então, não nos esqueçamos disso, né? Nós estamos gerando mais riqueza através do avanço da tecnologia aplicada aos meios de produção, mas ganhamos o mesmo. E, no máximo, essa riqueza excedente vai nos fazer com que aconteça o quê? Sejamos fodidos, mas com o celular tecnológico na mão. A gente é tão fodido, no fundo, quanto um trabalhador da Inglaterra do século XIX. Talvez não trabalhemos numa fornalha, né? A criança não trabalha numa fornalha, mas estamos quase lá, hein? Mas, tipo assim, se você somar o tempo que você precisa trabalhar, o seu trabalho principal, o CLT, suponhamos, o segundo emprego seu de renda extra, ou então, sei lá, como Uber apenas, enfim, se somarmos todo o tempo que a gente trabalha, na prática,
percentual grande, dezenas de milhões de trabalhadores do Brasil já trabalham 10, 12 horas por dia já. Aí, foda-se, você pode ter na lei lá, 8 horas de trabalho que tem que ter no Brasil por dia. Mas na prática, metade, talvez mais da metade dos trabalhadores já trabalham 10, 12 horas. Aí estamos falando até de mais-valia absoluta mesmo, a outra mais-valia, a mais tosca. Então, assim, a ideia é você manter os trabalhadores fudidos no que é essencial para eles sobreviverem, né? Comida, moradia, etc., né? Para que eles estejam desesperados por qualquer salário. Isso, sendo que ninguém para pensar que nós temos na mão uma tecnologia astronômica do caralho, que é um celular com um transistor de 5 nanômetros. Sabe? Que coisa curiosa. Então nós somos fudidos com o celular na mão. Não mudou porra nenhuma. Nós estamos aqui usando o Meet do Google. Estamos aqui... Imagina a quantidade de trabalho complexo, mecanizado que foi necessário para fazer o computador que você está usando agora, o celular que você está usando agora, a internet que você está assistindo agora, sabe? O carro que você usou hoje, o ônibus que você usou hoje, é muita tecnologia, é muito trabalho envolvido em trabalho de produtividade amplificada por tecnologia nos meios de produção. Teve que ver o seu celular lá do Taiwan, lá da China, lá da Coreia do Sul, dessa mão. Veículos gigantescos se envolveram nisso. Mas você continua passando fome no final do mês. Você continua tendo dificuldade para pagar o aluguel da sua casa. É uma contradição bizarra. São contradições bizarras. Então, ou seja, o espírito do fudido continua aí. Do passar dificuldade, do depender de um emprego que paga uma miséria. Mesmo com a tecnologia avançando brutalmente. A gente colocou o homem na Lua. E estamos nessa situação ainda, sabe? E veja bem, eu sou um cara apaixonado por astronauta e foguetes aqui, sabe? Mas a gente colocou o homem na Lua, 50 anos atrás. Estamos aqui passando fome no final do mês, prestando dinheiro de amigo, sabe? Do pai, da mãe, tendo dificuldade para pagar aluguel, para arrumar um lugar confortável para morar, sabe? Para trabalhar, etc. Trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Não estou falando nem de mais-valia relativa, mas mais-valia absoluta, a mais tosca possível aqui, sabe? Para manter um mínimo de condições de viver, sabe? Então, a ideia de que a gente está num loop constante e infinito. A gente está as forças produtivas, que é mão de obra e meio de produção, avançou pra caramba, mas as relações de produção são exatamente as mesmas. E quando você compreende isso, você para de se deslumbrar tanto com a tecnologia. Claro que a tecnologia é incrível, fantástica, mas ela por si só não muda o mundo. A gente tem que mudar as relações de produção. É outro componente dos modos de produção. Exatamente. Fala potente. E é isso aí, sabe? É a frustração de estar trabalhando para sempre e nunca conseguir sair do lugar. Bom, gente, batemos um teto aí de 9 horas. Temos mais espaço para mais dúvidas, se alguém quiser falar, comentar alguma coisa. Mas, caso ninguém tenha mais, eu vou começar a dar início ao encerramento, que é basicamente dar tchau para todo mundo. Então, palminhas aí. Gabriel, manda. Foi sem querer, gente, desculpa. Pô, hoje tá que tá, né? A galera tá confundindo a mãozinha ali, a torta direita. Pô, gente, então, acredito que seja isso. Uma boa noite pra vocês. Vou encerrar a gravação aqui, inclusive. Vou encerrar a gravação. Recording has stopped. A gravação, achei aqui.